Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o barbeiro, inseto causador da doença de Chagas. Aqui com a gente, para falar sobre esse assunto, recebemos a mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, a Juliana Fernanda Serra Pereira. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigado, Borges, e obrigado também por ajudar a gente a divulgar mais aí do nosso trabalho. A pesquisa é Triatomynus, que é o nome do barbeiro, né? Nome científico. No Maranhão, levantamento de espécies e áreas de ocorrência que investiga aí esses insetos causadores da doença de Chagas aqui no Maranhão. Fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa. Bom, o trabalho consiste justamente nesse levantamento, porque fazendo um estudo de modo geral, nos últimos 10 anos a gente tem uma lacuna muito grande, né, de falta de informações sobre a ocorrência e a distribuição dessas espécies no estado. E então, após essa análise, nós vimos que tem, sim, novas espécies no estado e a possibilidade de ocorrência e subnotificações. Então, a gente quer saber, literalmente, quais são as espécies presentes no estado e também aonde elas estão distribuídas. O barbeiro, o nome vulgar, né, por assim dizer, que causa a doença de Chagas. Pedi para te falar aqui rapidamente dessa patologia. Sim, o triatomínio, né, é o nome científico, o barbeiro é mais um nome considerado popular, e ele é considerado um vetor biológico, ou seja, ele é capaz de transmitir e fazer uma modificação do parasito, que o parasito é que faz a doença de Chagas em si, no humano e no animal, que é o Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi, ele atinge órgãos, né, vai para a corrente sanguínea e atinge órgãos vitais, como o coração e sistemas digestórios, que causam, então, aí a doença de Chagas, que é uma patologia hoje muito negligenciada, mas que tem um número expressivo no estado de pessoas acometidas. Tem cura ou só tratamento? A doença, ela tem 3 fases de desenvolvimento, né, sendo que apenas a primeira, que é considerada a fase aguda, que tem cura, que no caso é o momento ali de até 3 meses, né, até 4 meses no máximo, que tem ali uma possibilidade de intervenção com medicamento e assim a regressão da carga parasitária no organismo da pessoa ou do animal, no caso. Agora, dentro aí dos seus estudos, suas investigações, há referências aí ao que você chama de chave entomológica. O que seria essa chave? Bom, a chave entomológica é uma ferramenta de identificação para insetos que consiste, ela pode ser tanto digital quanto impressa, e no nosso caso nós estamos montando uma chave pictória, que no caso é com imagens. Essa chave entomológica consiste em analisar a morfologia, ou seja, a parte do inseto, por exemplo, da cabeça, a gente vê antena, aparelho bucal, olhos, e confirmar, olhando no bicho, no caso, no inseto. Então, a gente vai fazer essa chave triando somente para as espécies que tem no estado, porque hoje a gente tem mais de 164 espécies, então, mas elas não ocorrem todas aqui no Maranhão. Então, a gente vai triar somente, fazer essa chave, triando somente para os insetos que estão no estado, para facilitar a identificação e a vida de quem trabalha literalmente, né, vamos dizer assim, na linha de frente no controle desses triatomídeos, desses barbeiros. Essa ferramenta, por assim dizer, seria a melhor forma de fazer o estudo desse inseto em si? Sim, e também a grande deixa é que é a forma mais barata, porque apesar de haver outras formas de identificação, por exemplo, a biologia molecular, que hoje é uma realidade muito grande no nosso meio, para municípios, por exemplo, pequenos aqui no estado, ainda não é tão acessível assim. Então, além de ser a forma mais fácil, é a forma mais barata que a gente consegue tá aí fazendo essa identificação e criando aí planos de controle, de combate, né, a esses barbeiros. Justamente a próxima pergunta é relacionada com a questão do combate, com a confecção dessa chave, no caso, os insetos estudados, pode ajudar aí no combate à doença de Chagas. Qual seria essa relação? Bom, seria... Tem algumas classificações de barbeiros, né, inclusive domésticos, silvestres e peridomésticos. Então, a partir do momento que há uma identificação correta desses barbeiros por parte, por exemplo, dos agentes de endemias, é possível fazer, assim, uma tomada de decisão mais assertiva quanto ao controle desses insetos. Por exemplo, forem encontrados dentro de casas, por exemplo, insetos domésticos, então já vai ter aí um controle mais efetivo naquele local. Foi encontrado em peridomésticos, então, ele sabendo qual é aquela espécie, sabendo da biologia, então também já há outro método de intervenção.
Então, literalmente para ajudar, quando você tem a certeza de que é uma determinada espécie, você estudando sua biologia, o controle se torna muito mais eficaz, porque você já vai no ponto X da questão. E quando se fala em coleta e também na identificação molecular, como é que foi realizado? Como é que elas foram desenvolvidas tomando como base os estudos em relação ao barbeiro? Bom, nós tivemos coletas de busca ativa, que consiste em nós irmos a campo e coletar esses insetos, e também nós utilizamos dados secundários, né, que foi em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, que tivemos dados do LACEN. Então, a partir do momento que a gente teve acesso a esses dados, a gente conseguiu fazer, então, uma planilha e catalogar quais as espécies e também qual a sua área de distribuição. E quando nós tivemos acesso aos insetos coletados a campo, nós levamos eles ao laboratório, fazemos os procedimentos de extração e também de detecção do parasito no inseto, que consiste em retirar sua porção do intestino e fazer a extração e, posteriormente, fazer ali a detecção do parasito no material extraído. Já é possível falar impactos a partir do que vocês vêm desenvolvendo, ou ainda é cedo, ainda não se está nessa etapa? Como é que está? O principal impacto, nós já temos, né, resultados muito bons, que é principalmente a nossa ida a campo e a gente explorar ainda mais essas áreas, né, com pessoas que estão ali, por exemplo, os agentes de endemias, né, os agentes de saúde. Então, a partir do momento que a gente vai a campo e a gente conversa e explana mais sobre esse assunto, a gente já tem um retorno muito bom, que foi uma dos nossos principais métodos de coleta, foi que a gente chama a coleta cidadã, que no caso eles próprios nos entregaram triatominos a partir desse pequeno conhecimento que foi transmitido a eles. Então, imagine quando se tiver todos os levantamentos da espécie, entregar eles uma chave. Já vai ser bem mais contributivo ainda para eles, né? Dentro dessa iniciativa, vocês já pensaram em algo feito em parceria, desenvolvido em parceria com as secretarias de saúde? Já existe? Já foi pensado? Sim, a partir do momento do término da confecção, vai ser distribuído a todos os municípios uma cópia dessa chave entomológica, justamente para facilitar as ações, né, desses agentes. E também a gente vai continuar atuando com trabalhos de extensão, né, que é o que a professora Andréia já veio explicar um pouco mais para vocês. A gente não vai parar, a gente vai continuar. Essa chave é só um ponto inicial para a transmissão de conhecimento sobre os barbeiros no estado. Isso a partir do término, o que sugere que a pesquisa ainda tem etapas até que se chegue a esse final. Em que etapa ela está no momento atual? A gente está literalmente na confecção da chave, né? A gente está na elaboração dos mapas, porque junto com, a gente fala de áreas de ocorrência. Então, a gente vai aí fazer um comparativo com estudos anteriores e elaborações desses mapas para dizer se as espécies, por exemplo, migraram mais ou se restringiram mais a algum determinado município, e também na confecção da chave. Muito bem, estamos conversando com a mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, a Juliana Fernanda Serra Pereira. Ela fala sobre a pesquisa Triatôminos no Maranhão, levantamento de espécies e áreas de ocorrência. Pesquisa que integra o projeto Enfrentamento à Desinformação Científica sobre a Doença de Chagas e Vetores, coordenado pela professora Andréa Costa. Você já citou há pouco a professora. De que forma a participação nesse projeto da professora impactou na condução da sua pesquisa, aí auxiliou no desenvolvimento das suas investigações? Bom, inicialmente nós iríamos trabalhar literalmente só com o parasito, que no caso é o Trypanosoma cruzi. E após algumas condutas de trabalho de extinção, nós percebemos que havia novas espécies no estado, a partir desse trabalho que nós realizávamos com esse trabalho de extensão de desinformação. Então, à medida que nós fomos recebendo mais exemplares, né, mais insetos, a gente percebeu que há, de fato, uma desinformação quanto também às espécies de vetores. Então, vamos dizer que a ideia surgiu a partir desse trabalho. Então, houve aí uma ação de extensão, a gente percebeu que há uma desinformação quanto também às espécies locais, então a gente elaborou então esse pré-projeto de mostrado que foi aprovado e é conduzido hoje. E quando se fala em desafios, quais são os principais desafios enfrentados no monitoramento vetorial dos tetromíneos
por parte dos governos municipais? O que vocês identificaram nesse sentido? Bom, há vários, né? Mas o principal seria a falta de conhecimento pela própria secretaria dos municípios, né? Quando a gente vai procurar apoio e uma recepção no município, muitos deles dizem que até não existe, mas não é culpa deles, vamos dizer assim. É de fato que não há um conhecimento mais aprofundado sobre isso, sobre quais espécies, sobre de fato, se há barbeiros naquela localidade, porque eles vivem em diferentes lugares. Então, o principal desafio é essa recepção e dizer, sim, vamos lhe ajudar, porque a gente acredita que possui aqui na cidade, por exemplo, no município. E às vezes, eles serem que não tem, a porta não é aberta de forma correta. Muito bem, recebemos no programa de hoje a mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal da UEMA, a Juliana Fernanda Serra Pereira, falou com a gente sobre a pesquisa Triatomíneos no Maranhão, levantamento de espécies e áreas de ocorrência, pesquisa com apoio da FAPEMA. Pedi para você falar sobre a importância desse suporte para o desenvolvimento dos seus estudos. Bom, a agência de financiamento FAPEMA é de total importância, principalmente por patrocinar, né, essa pesquisa, o nosso deslocamento, a nossa compra de equipamentos, que tudo é muito oneroso hoje em dia. Então, sem o apoio da FAPEMA, a gente teria aí um desgaste muito maior em realização e conduta do trabalho. Então, hoje, a gente tem essa parceria forte com a FAPEMA, que é possível fazer essa realização de um trabalho bem executado a partir de agências de fomento como a FAPEMA, que nos patrocina e que nos ajuda aí a realização do mesmo. FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Juliana Fernanda Serra Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, a gente está de portas abertas sempre para esclarecer mais sobre o nosso trabalho e também disseminar informação correta sobre os triatomídeos. Muito obrigado, até o próximo programa.